Nessa aula de hoje, no nosso curso de Geometria Plana, nós vamos ver semelhança de triângulos, que é um assunto, um conhecimento muito requisitado em diversas provas de concurso que cai geometria plana. E não é um bicho de 7 cabeças, é um negócio simples. Da forma que eu vou ensinar para vocês aqui, vocês vão ver que não é difícil. Vamos lá. Dois triângulos, eles são semelhantes quando os três ângulos internos deles são congruentes e quando os lados correspondentes são proporcionais. O que significa isso? Ângulos internos congruentes e lados correspondentes proporcionais. Aqui nós temos os três ângulos internos desse primeiro triângulo aqui, triângulo ABC, e aqui nós temos um segundo triângulo, a linha B', C', que é semelhante. Como que eu sei que eles são semelhantes? Porque esse ângulo aqui é igual a esse, eu sei que é igual porque ele está com um tracinho só. Esse outro ângulo é igual a esse, ele está com um tracinho, um risquinho para indicar que eles são iguais. E esse terceiro ângulo é igual a esse, tem a mesma medida. Ângulos congruentes são ângulos que têm a mesma medida. Então, se os três ângulos internos têm as mesmas medidas, eles são semelhantes. Aqui eu desenhei bonitinho, um do lado do outro na mesma posição. Mas esse daqui poderia estar rotacionado, poderia estar inclinado em relação a esse, né? Ainda assim, os três tendo os mesmos ângulos internos, eles são semelhantes. E lados correspondentes. O que são lados correspondentes? Se eu pegar esse vértice aqui, o lado oposto a esse vértice A, desse ângulo aqui, é correspondente ao lado oposto desse outro ângulo que tem a mesma medida no outro triângulo. A mesma coisa no vértice B. O lado oposto ao vértice B é correspondente ao lado oposto ao vértice B' desse triângulo, devido ao fato desse vértice terem o mesmo ângulo e a mesma coisa aqui. Então, eu vou chamar esse lado aqui de C minúsculo, em homenagem a esse C aqui, que está fazendo oposição ao lado, ao vértice C, que está oposto a esse lado. Esse aqui eu vou chamar de B e esse eu vou chamar de A. Nesse outro triângulo aqui, eu vou chamar esse lado aqui de A' minúsculo, esse aqui B' e esse de C'. E qual é a relação que um triângulo tem com o outro? Primeira relação que a gente viu são os ângulos iguais. Segunda relação, lados correspondentes proporcionais. O que isso significa? Significa que esse lado A é proporcional ao lado A'. Como eles são correspondentes, eles são também proporcionais. Então, o A está para o A', assim como o B está para B' e o C está para C'. Poderia fazer o contrário também, botar o A' em cima, o B' em cima e o C' em cima, mas eu tenho que sempre seguir a mesma ordem. Se eu partir desse triângulo para esse, então eu vou dizer que o A está para o A', B está para o B', o C está para o C'. Agora, se eu partir desse para esse, eu posso dizer que o A' está para o A, aí no caso o A' ficaria em cima, B' está para o B, C' está para o C. Agora eu não posso misturar, eu não posso partir desse para esse e dizer, por exemplo, que o A está para o A', aí depois mudar, B' está para o B, a partir desse para esse não. Eu tenho que escolher qual lado eu vou seguir. Ou daqui para cá, aí eu vou fazer isso com os três lados, ou daqui para cá. Aí eu faço isso com os três lados. E isso tudo aqui é igual a K. K é uma constante de proporcionalidade, ou seja, A sobre A' é igual a B sobre B', que é igual a C sobre C', que é igual a uma constante K, chamada constante de proporcionalidade. Posso chamar esse K também de razão de semelhança. Vamos fazer um exercício aqui para isso ficar claro. Nesse exercício eu tenho dois triângulos e a questão pergunta quem é X, quem é Y, quem é K. O exercício não me diz que esses triângulos são semelhantes, mas pelo fato deles terem dois ângulos iguais, ó, esse ângulo é igual a esse. Eu sei disso porque ele está marcado com dois tracinhos. Ele é um ângulo feito com dois tracinhos. E esse é igual a esse. Eu sei disso porque ele está com o ângulo de um tracinho. Como a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus, se esse mede um valor X, por exemplo, e esse mede um valor Y, esse daqui, o valor que ele mede
vai ser 180 menos x menos y. É quanto falta para chegar a 180. No outro triângulo, embora as medidas dos lados dele sejam diferentes, mas se eu tenho um ângulo que mede x e outro que mede y, esse daqui vai ter a mesma medida, vai ser 180 menos x menos y. Então eu vou marcar esse ângulo aqui, eu vou pintar ele todo de preto, para indicar que eles são congruentes, eles têm a mesma medida. Eu vou pegar a sequência daqui para cá, desse triângulo para esse. Eu vou ter que fazer isso para os três lados, desse triângulo para esse. Então eu sei que 10 está para x, porque nesse triângulo, o lado oposto a esse ângulo, com essa medida que eu pintei aqui de preto, no outro triângulo, o lado que está oposto ao mesmo ângulo, o ângulo congruente é o x. Então eu vou dizer que 10 está para x. Vamos montar aqui a nossa regrinha de 3. 10 está para x. Nesse triângulo, o lado oposto ao ângulo com dois tracinhos é o 5. No outro triângulo, o lado oposto ao ângulo com dois tracinhos é o y. Então, vindo daqui para cá, 5 está para y. Isso é igual a... Qual foi o lado que faltou? Foi esse lado aqui, que está o 15. O 15 ele está oposto ao ângulo com um tracinho. No outro triângulo, o lado que está oposto ao ângulo com um tracinho é o 3. Então, 15 está para 3. Se eu resolver essa conta aqui, 15 sobre 3, isso vai me dar 5, o resultado de 15 dividido por 3. Então, a gente já matou aqui a constante de proporcionalidade. K é 5. Se eu tivesse feito ao contrário, partido desse triângulo para esse, olha só como é que ficaria. Ficaria assim, ó. X sobre 10 é igual a y sobre 5, que é igual a 3 sobre 15. Simplificando esse 3 sobre 15, eu teria 1 sobre 5. E aí a constante de proporcionalidade seria 1/5. Mas não tem problema nenhum, tá tudo invertido aqui. Só que vamos fazer desse jeito aqui mesmo. O que eu vou fazer para descobrir quem é o x? Eu vou pegar esse 10 sobre x e vou igualar a 5, que é a constante de proporcionalidade. Então vai ficar 10 sobre x é igual a 5. Multiplicando cruzado, eu tenho que 5x é igual a 10. Esse 5 vai passar para cá dividindo. 10 dividido por 5 é 2. Então x é igual a 2. Já descobri aqui quem é x. X é 2. Vamos ver agora quem é y. Eu vou pegar aqui onde está o y, vou fazer a mesma coisa, vou igualar aqui a constante de proporcionalidade, que é o 5. Então eu tenho que 5 sobre y é igual a 5. Multiplicando cruzado, eu tenho que 5y é igual a 5. Então, y é igual a 1. Já descobri quem é y. Y é igual a 1. Constante de proporcionalidade eu já tinha descoberto, que é 5. Ou 1/5 se eu tivesse feito ao contrário. Então vamos lá, gente. Como a constante de proporcionalidade é 5, esse triângulo é maior, eu estou vendo que cada lado desse triângulo é 5 vezes maior do que os lados correspondentes desse outro triângulo. Então vamos fazer aqui uma rápida análise. Esse lado aqui é 15. O outro lado, que é 3 vezes menor do que o 15, é 5 vezes menor do que o 15, é o 3. Então, eles provavelmente são os lados correspondentes. Vamos ver. O 15 está oposto ao ângulo com um tracinho. Bateu. O 3 está oposto ao ângulo com um tracinho. Bateu. Nesse triângulo aqui, nós temos um lado que é igual a 1. Como o outro é 5 vezes maior, 1 vezes 5 é 5. Então, no outro triângulo, nós temos que ter um lado que vale 5, que é justamente esse. Vamos ver se eles são correspondentes. Esse y aqui, que vale 1, está oposto ao ângulo com 2 tracinhos. No outro triângulo também, então são os lados correspondentes. E esse 10 é oposto a esse ângulo aqui, todo pintado. No outro triângulo a mesma coisa. O lado de valor 2, que é 5 vezes menor do que o 10, está oposto ao ângulo todo pintado. Eu vou falar agora para vocês sobre o teorema fundamental referente a esse assunto, muito importante. Vamos lá. O teorema diz o seguinte: se uma reta paralela a um dos lados de um triângulo intercepta os outros dois lados em pontos distintos, são formados dois triângulos semelhantes. Como assim? O que isso quer dizer? Eu tenho aqui os três lados de um triângulo
Em relação a um dos lados, no caso aqui é o lado BC, eu tenho uma reta paralela. Nesse caso, essa reta paralela faz aparecer dois triângulos distintos. Um triângulo é o triângulo grandão, o triângulo ABC, e esse outro triângulo pequenininho aqui. Eles vão ser semelhantes nesse caso. Deixa eu dar nomes a esses pontos para facilitar. ABC, esse eu vou chamar de D e esse eu vou chamar de E. Então, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo AED. Se eu traçasse uma reta paralela aqui, por exemplo, a esse lado, eu também teria dois triângulos semelhantes. Eu teria esse triângulo pequenininho aqui, também seria semelhante a esse triângulo grandão, e que no caso aqui, como eu tenho duas retas traçadas, é semelhante a esse triângulo aqui. E como que eu sei que eles são semelhantes? Esse vértice aqui, o vértice A, é comum aos dois triângulos, então a medida desse ângulo é a mesma para os dois. Esse vértice aqui, o vértice C do triângulo grandão, eu tenho aqui uma reta transversal que intercepta essas duas paralelas. Então, esse ângulo são o mesmo. Dá para ver claramente que esses dois são o mesmo. E esses aqui são o mesmo também, ó. Uma reta transversal que intercepta duas paralelas. A gente viu isso em algumas aulas anteriores. Retas transversais que interceptam duas paralelas. Tem uma aula detalhada só sobre isso na playlist. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, confere lá, vale a pena. É um assunto muito requisitado também. Vou desenhar esse triângulo pequenininho aqui, separado, para a gente ter uma visualização. Ó. Aqui eu tenho o ângulo sem tracinho nenhum, ângulo com um tracinho, e o ângulo com dois tracinhos. Esse é o vértice A, que é comum aos dois, aqui o vértice E e aqui o vértice D. Não teria problema nenhum ele estar rotacionado, inclinado em relação a esse. Vamos fazer um exercício aqui rápido para isso ficar claro, para a gente ver como que isso seria cobrado no exercício. Eu tenho aqui um triângulo, paralelo a um dos lados do triângulo eu tenho aqui uma reta, eu sei que elas são paralelas por causa desses dois tracinhos aqui, que indicam o paralelismo entre essas retas. Tenho algumas medidas de alguns lados e ele me pergunta quem é x. Deixa eu dar nomes aqui. Eu vou botar os mesmos nomes. Vou chamar esse ponto aqui de D, esse aqui de E. Pronto. Então aqui eu tenho dois triângulos. Eu tenho o triângulo ABC, que é semelhante ao triângulo AED. Deixa eu desenhar aqui os ângulos para indicar qual ângulo é qual. Esse daqui. Aqui eu vou desenhar um ângulo com dois tracinhos assim, e aqui eu vou desenhar um ângulo arriscado. Então, aqui eu tenho um ângulo com dois tracinhos, e aqui eu tenho o ângulo arriscado. Pronto, dois triângulos de tamanhos diferentes, porém os três ângulos internos são iguais, logo são triângulos semelhantes. E aonde que está a semelhança? Eu vou partir do triângulo pequeno para o triângulo grande, para a gente fazer aqui encontrar a nossa razão de semelhança. Constante de proporcionalidade. No triângulo pequeno, o lado que está oposto ao ângulo sem tracinho nenhum, a esse ângulo aqui todo pintado, é o 4. E no triângulo grande é o x. Então eu posso dizer que 4 está para x, assim como no triângulo pequeno, o lado que está oposto a esse vértice, a esse ângulo com dois tracinhos, que no caso é o vértice D do ângulo pequeno, é o 6. Esse pedacinho aqui do triângulo vale 6. Então, assim como 6 está para... E qual é o lado oposto ao dois tracinhos no triângulo grande, ao ângulo com dois tracinhos, de mesma medida aqui do triângulo pequeno? É esse lado todo aqui. Esse lado todo vale quanto? Se esse pedaço vale 18 e esse vale 6, 6 mais 18 é 24. Então, esse pedação aqui, AB, vale 24. Então, 6 está para 24. Simplificando aqui esse 6 com esse 24, eu posso dividir em cima e embaixo por 6. Vai me dar o quê? 1/4. Então agora eu já posso fazer a nossa continha para encontrar quem é x. Ó, vou igualar aqui. Então 4 sobre x é igual a 1/4, que é a nossa constante de proporcionalidade. Multiplicando cruzado, a gente tem que x é igual a 16. Resolvida a nossa questão, x igual a 16. Esses foram exercícios básicos. Vou fazer agora com vocês o exercício mais complexo, mais no estilo de prova de concurso. Trazendo aqui para vocês agora dois exercícios mais desafiadores para testar os conhecimentos e aperfeiçoar as habilidades.
nesse exercício eu tenho dois triângulos. Eu sei que esse ângulo é igual a esse, isso o exercício está me dizendo, porque por eles estarem marcados com um tracinho. E aqui nós temos ângulos opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice são iguais, isso a gente já viu em aulas anteriores aqui do nosso curso de geometria plana. Então, se eu tenho dois triângulos com dois ângulos internos iguais, automaticamente o terceiro também é igual. Então pronto, temos dois triângulos semelhantes. A questão quer saber quem é x. Então vamos ver os lados correspondentes. O x, nesse triângulo maior, ele está oposto ao ângulo com um tracinho. No triângulo menor, o lado que está oposto ao ângulo com um tracinho é o 7. Então, esse lado aqui, 7, é correspondente a esse lado x. Então, a gente pode dizer aqui que x está para 7. A gente está trabalhando do triângulo grande para o triângulo pequeno. Então, no triângulo pequeno, o y, o lado que está o y, é oposto ao ângulo que está com dois tracinhos. No triângulo grande, o lado correspondente é o 10, é o lado de medida 10, que é oposto ao lado com dois tracinhos. Como a gente está do grande para o pequeno, então aqui, 10 está para x. Não pode confundir, não é para x, para y. 10 está para y. A gente não pode confundir, não é porque aqui o y está em cima que o x está em cima que aqui o y vai ficar em cima, não. A gente está trabalhando do grande para o pequeno. Poderíamos estar trabalhando também do pequeno para o grande, não importa de onde para onde a gente vai trabalhar, vai fazer o exercício. E o que faltou? Esse lado aqui. O lado oposto ao ângulo todo pintado. No triângulo grande é o 8. E no pequeno é o 4. Como nós estamos do grande para o pequeno, 8 está para 4. Isso é igual a quanto? 8 dividido por 4, eu tenho 2, que é a nossa constante de proporcionalidade. Então vamos agora encontrar o x e o y. Agora já fechou a questão, olha. X sobre 7 é igual a 2. Então 7 passa para lá multiplicando, x é igual a 14. E o y? 10 sobre y é igual a 2. Multiplicando o cruzado, a gente tem que 2y é igual a 10. O 2 passa para cá dividindo, a gente vai ter que y é igual a 5. Então fechou aqui a questão, olha. X igual a 14, y igual a 5. Constante de proporcionalidade igual a 2. Então quer dizer que o triângulo grande tem os lados que são 2 vezes maior do que os lados correspondentes no triângulo pequeno. E isso é verdade. O lado grande aqui, que tem medida 8, oposto a esse ângulo pintado, no triângulo pequeno ele tem medida 4, que é a metade, oposto ao ângulo pintado. 14, 7. 10, 5. Vamos fazer esse outro exercício aqui. Aqui o que pode confundir um pouco é que os triângulos, eles não estão bonitinhos, um na mesma posição que o outro. Aqui, no caso, eles estão espelhados. No exercício anterior que a gente viu, eles estavam na mesma posição mesmo, um em cima do outro. Nesse daqui, não, eles estão tortos um em relação ao outro. Então, o que a gente tem aqui? Esse lado grandão aqui, que vale 15. Esse lado aqui vale 9. Tá faltando alguma coisa aqui. O que o exercício quer saber? Ele quer saber quem é x. O x está aqui, ó. Esse lado aqui é o x. Ele quer saber qual o valor desse lado aqui. Então, o que eu tenho? Eu tenho um ângulo igual em cada triângulo. Esse ângulo é igual a esse. Mas eu preciso ter pelo menos dois ângulos iguais para se configurar a semelhança de triângulos, configurar que eles são semelhantes. E qual é o ângulo que eles têm igual, o outro ângulo igual? É esse daqui. Esse vértice aqui é comum aos dois triângulos. Automaticamente, o que faltou, esse daqui, obrigatoriamente tem que ser igual a esse, para somar 180 graus nos dois. Então aqui a gente já tem dois triângulos semelhantes. Esse grandão aqui e esse pequenininho aqui. No triângulo pequeno, o x, que é o que a gente quer saber, ele está oposto a esse lado pintado aqui, no triângulo pequeno.
E no triângulo grande, o lado que está oposto ao ângulo pintado é esse daqui. Então, vamos do pequeno para o grande. No pequeno é o x e o lado correspondente ao x é o 9. Então, vamos dizer que x está para 9 do pequeno para o grande, que a gente está trabalhando. X está para 9, assim como... Vamos pegar essa medida aqui, no triângulo pequeno. Esse lado aqui, de medida 5, está oposto a esse ângulo com um tracinho. E o lado que está oposto ao ângulo com um tracinho no triângulo grande é o 15. Então, esse lado aqui de tamanho 5 é correspondente a esse lado de tamanho 15 no triângulo grande. Como nós estamos indo do pequeno para o grande, 5 está para 15, o 5 vai ficar em cima. Se eu simplificar esse 5 com esse 15, eu posso dividir em cima e embaixo por 3, dividir em cima e embaixo por 5, eu vou ter 1/3. Multiplicando cruzado, eu tenho que 3x igual a 9, logo x é igual a 3. 9 dividido por 3, 3. Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido, espero que essa aula, esse curso de geometria plana esteja sendo útil para vocês, esteja contribuindo com o seu desenvolvimento, com o seu aprendizado, não só o curso de geometria plana, como todo o canal. Qualquer assunto que você precisar saber, dá uma pesquisada nas playlists aqui do canal. Se tiver o assunto, você assiste a playlist toda na ordem em que os vídeos estão colocados na playlist. As playlists foram estrategicamente elaboradas para quando você assistir elas na ordem, você aprenda o conteúdo de maneira rápida e eficiente, sem perder o seu tempo e com um bom aprendizado. E a forma que você tem de contribuir comigo nesse esforço que eu estou fazendo de passar o conhecimento para vocês é simplesmente se inscrevendo no canal e compartilhando com seus colegas o canal. Para quê? Para você ajudar os seus colegas, fazer uma média com eles também, porque você vai estar divulgando uma coisa boa, eles vão ficar gratos a você e também me ajudar a dar prosseguimento aqui ao serviço, ao projeto. E muito obrigado pelo apoio. Valeu, gente!